mais pulverizada. Em algum momento, acho que o Rogério percebeu que ele precisava melhorar como líder. E o discurso dele dentro do vestiário ficou tão positivo, ele ficou um líder tão positivo, que a gente viu as preleções, as palestras que ele dava para o time, como ele convencia até jogadores de outros clubes a jogar no São Paulo. Ele começou a entender que ele podia melhorar o sistema defensivo, melhorar os zagueiros dele, os jovens de frente. E aí todo mundo passou a adorá-lo. Aloysio, Souza, Jorge Wagner, quantos jogadores passaram a ser aliados do Rogério. O Rogério ganhou coletivamente muito, trazendo muitos aliados para ele. E eu acho que ele está usando um pouco dessa experiência de boa parte da carreira dele como treinador. Ele ganhou aliados. E são os caras que vão entrar em campo e vão decidir jogos e campeonatos para ele. Eu vejo dessa forma. Pedro, eu vou pegar até esse gancho do Bueno e jogar para você, porque eu ia nessa linha do Gabigol, mas o Bueno falou dessa coisa da liderança e tal. A gente sabe que existe o líder pelo exemplo, o líder pela bola apresentado, o cara não precisa ser só, muito pelo contrário, gogó e tal. Mas existe esse conceito meio estabelecido não só para futebol do líder, o cara que junta, o cara que agrupa. Pensa que o Gabigol é uma liderança pelos gols que faz, pelo poder de decisão, isso é óbvio. Você acha que ele tem essa capacidade de líder no gerenciamento de grupo, de vestiário? Você, quando vê essas imagens, nota isso ou não? A liderança dele é pela performance mesmo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Você, o Mauro, Bubu, Zé, foi de esporte em casa principalmente. O Zé e o Bubu já tocaram muito pela visão sobre o prisma do Rogério. E aí você puxou agora interessante pro Gabigol, que era justamente o que eu queria falar. Algumas semanas aqui, alguns meses, a gente criticou bastante a postura do Gabriel. Enquanto ídolo, enquanto líder, por postura em campo, por ter que ser controlado por um vice-presidente em túnel de vestiário, por não querer dar entrevista, por se irritar, por ficar no banco, por não colocar a camisa como os outros jogadores, motivos não faltavam, né? Fora de campo, aquela situação do cassino em plena pandemia, né? Descumprindo normas sanitárias. Então, acho que é prudente a gente ser justo e valorizar quando há uma sinalização de amadurecimento. Eu entendo quando o Zé fala que na vitória é tudo mais fácil. Eu concordo. Só que ele poderia também, na vitória, optar por não fazer nenhum gesto público ali de aproximação ao Ceni. Ele poderia muito bem. O Gabigol não é um cara, vamos dizer, tão fácil de lidar, que é de muitos afagos a muitas pessoas por muito tempo. Então acho que ele escolhe muito bem. Pedro, aí não teremos o curtir no Instagram, não teremos o marketing. Você sabe como é que funciona. Aí voltando para a situação que o Felipe pergunta da evolução dentro de campo, eu acho que o Gabi começa a se posicionar, sim, como um líder não apenas técnico, não apenas como líder em estatística, em artilharia, em situações de ser o cara que conduz esse time dentro de campo. Acho que ele começa a entender o seu papel também enquanto figura dentro do plantel do Flamengo. Tem uma situação que chama muita atenção. O Gabriel pediu para jogar esse jogo. Em tese ele seria poupado ali até para evitar uma fadiga pela situação de calendário, de Libertadores. O Pedro seria a referência, o cara um pouco mais adiantado. Ele pede para jogar. E ele, para quem viu o jogo, é claro, os companheiros aqui viram, o fã de esporte também mais atento que esteve acompanhando o jogo, é ele quem lidera o Flamengo dentro de campo. É ele que não deixa o time entrar num ritmo mais acomodado pela vantagem. É ele que não deixa o time se acomodar após os gols feitos. É ele que a todo momento mostra querer mais. É ele que cobra o Michael quando o Michael ensaia um domínio de letra, uma firula pela vantagem no placar. É ele que puxa esse time dentro de campo, quase que cumprindo um pedido do Rogério. O Rogério quer que esse time não perca a intensidade. É o Gabriel que não deixa esse time perder a intensidade, um jogo já resolvido contra um time de menor investimento, menor impressão. Então acho que o Gabriel começa aos poucos a entender o tamanho que ele tem. Gabriel não é simplesmente o artilheiro do Flamengo, ele é muito mais que isso, ele é o representante de uma era, de uma geração. A gente até debatia isso na semana passada. Então me parece que, ao mesmo tempo que o Rogério, como já disse o Bubu, como já disse o Zé, começa a entender melhor essa gestão, e a gente tem que dar tempo ao tempo também. O Rogério é um recém-treinador, ele não tem 15, 20 anos de carreira ali à beira do campo. Ao mesmo tempo que ele começa a entender, o Gabriel também começa a entender a sua representatividade, para além de ser o camisa 9 que coloca a bola para dentro. É interessante, acho que o Flamengo tem a ganhar. É claro que é muito mais fácil na vitória, mas é aquilo. Eles constroem a vitória dentro de campo e eles começam a entender que a vitória é um bom momento também para alavancar essa situação de postura. Então começa
sabe, a mitigar, a afastar qualquer possibilidade de ruído, de uma reclamação, de uma saída sem dar entrevista. Então, tem um valor aí também nesse início de evolução, se a gente pode chamar do Gabriel. E aí, Mauro, como é que você vê essa história? Boa noite. Boa noite a você, aos companheiros, a todos que estão nos acompanhando em casa. Eu não vejo motivo nenhum para o ambiente não estar ótimo no Flamengo, né? Tá dando tudo certo, tá ganhando tudo, liderando e vencendo, etc. Agora, gostei muito da brincadeira que o Gabigol faz na saída, finge que vai reclamar e tal, depois vai lá dar um abraço, tá tudo ótimo. Agora é o seguinte, era um time completamente reserva. O único titular era o Gabigol. Ele pediu para jogar. Eu só não sei se todo o departamento, comissão técnica, todo mundo, médico, achava que ele deveria ser poupado ou não, para evitar a fadiga, a maratona tá grande para todo mundo. Eu não sei se foi uma concessão contra a vontade ou se não, tudo bem, ele tá voando, pode deixar ele jogar. E aí é claro que o Rogério, primeiro, não contraria o artilheiro, o ídolo do time, e ainda dá a abraçadeira de capitão, poxa. O Gabigol tem que estar feliz da vida. Ainda meteu 2 gols, ele gosta mesmo de números, ele quer. Eu acho legal que ele goste de números, tá? Porque o próprio Rogério, eu me lembro quantas vezes a gente entrevistava o Rogério, ele batendo recordes, e ele dizia, isso quem sabe, quando eu parar lá pra frente vai ser importante, mas eu não penso nos números. E evidentemente que ele pensava, a assessoria o informava constantemente, um gol a mais de falta, um gol a mais de pênalti, sabe, um título, óbvio que é importante para todo mundo. E o Gabigol deixa isso muito claro. Se ele puder ser o maior artilheiro, dependendo do número de anos que ele fica no Flamengo, ele vai ser, ele quer ser, e por isso ele quer aproveitar todas as oportunidades. Mas eu acho que vai chegar uma hora que o Rogério vai ter que dizer para ele, não, eu preciso de você daqui 2 dias mais inteiro, né? Então esse jogo aqui eu preciso te poupar. E aí vamos ver qual vai ser a reação do Gabigol, que é legal querer jogar. Mas a gente vive no momento, aí todos os clubes, e a gente está cansado de ver, e ontem tivemos vários jogos aí, todo mundo fazendo rodízio. Então não sei como foi a conversa entre o Gabigol e o Rogério, acredito que o Rogério tenha achado ótimo aí, como ele falou na entrevista, ele gosta de jogar, ele incentiva o time, tararau, mas vai chegar o momento que ele terá que ser poupado para o bem do Flamengo. Mas até ontem... maravilhosa essa manifestação dele, essa brincadeira aí com 2 gols. Não tem porquê o ambiente estar ruim para o Rogério lá no Flamengo, entre ele e jogadores. Está tudo dando certo, gente. Está tudo dando certo. Ô Zé, eu queria te ouvir, e vale Bueno, Pedro, Mauro, para todos. Porque assim, o Zé, você mencionou essa coisa do curtida, né? Dos likes. Ok. E eu sei que você não fez isso por mal, assim, como crítica, é um fato. O Gabigol é midiático, mas eu acho que o Gabigol tem... A gente fala de staff, tem um staff que leva para o mal, tem um staff que leva bem. Tem coisas que o Gabigol faz que, putz, eu acho grandes acertos. E não me interessa muito se é só pelo like ou não. Me lembro quando ele fez um gol que ele fez comemoração com Libra, né? A linguagem dos sinais. Eu tenho um casal de amigos meus que tem uma filha surda-muda, que eles ficaram muito emocionados, assim, porque se isso é pensado, se é planejado, o que vale também é a gente de fora não julgar muito a ação, e eu não estou nem falando que você falou disso, eu estou só pegando esse gancho para trazer esse personagem Gabigol para esse foco. Qual o tamanho do Gabigol hoje? Com os erros e os acertos, o Pedro ponderou algumas, e quando ele erra a gente bate forte, então acho que é legal quando ele tem um momento bacana a gente também saber falar sobre isso. Qual o tamanho dele hoje para o futebol brasileiro no mercado nacional mesmo? Da gente ter um bom jogador, de um cara que faz gol e um cara que sabe agitar, que sabe movimentar. Começando contigo, Zé, mas podem ficar todos absolutamente à vontade para ir nessa linha. Para mim, ele é o principal atacante do futebol brasileiro. E se você levar em consideração a tradição dos atacantes do futebol brasileiro, você tem a noção a noção exata da dimensão que ele se encontra. Ele é um jogador que evoluiu muito nos últimos anos. Essa evolução começou quando ele voltou da Inter e teve problemas no Santos, e aí o Cuca começou essa forma esse posicionamento fora da área, rodando um pouquinho mais, se movimentando para aproveitar o chute, a finalização dele, que é excepcional. E depois ele foi evoluindo, Ele vai entendendo como é que funciona, começa a pegar o gosto pelo título, começa a pegar gosto pelos gols,
né? E tem um processo dentro de campo. Fora de campo, eu, assim, com todo respeito, eu não estou nem aí se ele... as coisas que ele faz dentro de campo. Eu acho que quando erra, a gente critica dentro do limite, como foi aquilo com o Cassino, aquilo que aconteceu. Eu acho que ele é o responsável, ele é homem suficiente para assumir as suas responsabilidades. Dentro de campo, eu acho que ele é o principal atacante do futebol brasileiro. E agora, é como o Pedro falou, né? Ele assume uma questão, uma liderança, né? Ele está começando a acenar, opa, estou aqui, eu sou líder, eu posso contar com isso. O que ele fez em relação ao Michael é uma coisa que você tem que pensar, parar para pensar, porque é o seguinte, eu vou me colocar como jogador. Se eu sou um jogador do Flamengo, defensor, eu não iria gostar que o atacante do time adversário fosse fazer umas gracinhas e me desrespeitar. Né? Então eu acho que automaticamente o Gabigol deve ter pensado nisso. Joga sério, faz o gol, pega a bola, parte para cima. E isso são coisas que você tem a liderança natural e a liderança adquirida pelo que você faz em campo e pelo seu comportamento em relação à seriedade, àquilo que você se impõe, vamos dizer assim. E o Gabigol chegou nesse estágio, eu acho que ele está chegando nesse estágio. Para mim, ele é o principal jogador. E eu acho que todos aqui gostam e que o Gabigol, por exemplo, quando leva ao cartaz, quando faz uma brincadeira, quando cria situações em que as pessoas vão repercutir, como o caso dos sinais, eu acho que isso é fantástico. Está faltando para o futebol brasileiro os desafios entre os atacantes, os desafios entre os defensores, as brincadeiras que existem. Por exemplo, o Gabigol brincou com o Galhardo veio aqui dar entrevista. Não tem problema, isso faz parte do futebol, sabe? Eu acho que isso é legal e faz falta. Então, se o Gabigol puder assumir esse protagonismo nesse aspecto também e puxar não só jogadores do Flamengo, mas os outros jogadores também, jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, quem tem a ganhar? O público. O público vai ganhar muito com isso. Quando pudermos, né, ter pessoas de novo nos estádios, os torcedores, com certeza muitos irão para assistir os gols dos centroavantes, dos atacantes. Qual será a próxima comemoração? O que eles vão fazer? Qual será o próximo desafio? Falta um pouquinho de alegria no nosso futebol. E o Gabigol está trazendo isso para a torcida do Flamengo. Eu tenho uma ideia de que a pandemia e a boa fase do Flamengo, ironicamente, estão prejudicando o Gabigol na seleção brasileira. Porque o que a gente está vendo? Nesse auge do Flamengo, de 2019 para cá, Flamengo, melhor time do Brasil. Na temporada retrasada, melhor time do continente e tal. Gabigol voando várias vezes seguidas, artilheiro do brasileiro, das competições nacionais, fazendo gols decisivos. Era para o Gabigol, neste momento, nesse estágio, que a pergunta é qual o tamanho dele para mim hoje ele é fundamental, essencial, e a meritocracia que o Tite tanto defende precisa colocar o Gabigol na seleção, ele não teve muito tempo para comprovar isso. Ou porque com a pandemia a seleção pouco joga, partidas foram adiadas, ou porque o Flamengo estava envolvido em decisões, e está sempre, porque é um time de ponta, e aí o Tite tem aquela desculpa, né? Não vou chamar o Gabigol ou vários jogadores do Flamengo para não desfalcar o clube. Então, a história do Gabigol na seleção brasileira, para mim, já deveria ser maior, não fosse o calendário, não fosse a pandemia. E agora, daqui a pouco, tá voltando, eliminatórias da Copa do Mundo, uma Copa América que eu acho que nem deveria ser disputada nesse ano, mas deve ser. E o Gabigol, para mim, hoje está na frente de jogadores que frequentam o radar do Tite na Europa. É o caso do Firmino. Firmino, nessa temporada no Liverpool, é um jogador frequente em seleção que caiu de produção. Se o Tite vem agora e convoca o Firmino e não o Gabigol do Flamengo, eu vou achar uma sacanagem, como tantas já aconteceram na seleção. Rodrigo, mas aí eu coloco uma situação para você, e aí para todos, né, para nós debatermos, eu acho que isso é legal. A seleção brasileira vai ser montada para jogar para o Neymar ou a seleção brasileira vai ser montada para um jogo coletivo? Precisa definir isso, porque o Firmino trabalha... mas o Firmino trabalha para o Neymar. O Gabriel Jesus na Copa do Mundo trabalhou para o Neymar.
Né? Como é que vai funcionar isso? Porque nós estamos vendo a cada dia que passa que o coletivo potencializa o individual. E isso são palavras do próprio Tite, na época do Corinthians. Só que na seleção nós não vemos isso. Na seleção nós vemos muitos jogadores que se sacrificam para justamente entregar a bola para o Neymar e o Neymar resolver. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos na seleção. Se nós diversificarmos, dividirmos as responsabilidades, com certeza a seleção brasileira vai ser mais forte. Então, por exemplo, se tiver o Gabigol vai fazer o trabalho que o Firmino faz, de correr, voltar na marcação, pegar primeiro, fazer tudo isso para deixar o Neymar paradinho, respirando? Ou não? Essa é a minha dúvida. O que você acha? Eu não sei. Mas eu não tenho visto... Eu não tenho visto essa seleção jogando só pro Neymar, não. Quando você fala da Copa do Mundo, inclusive, teve jogador que teve mais bola que o Neymar na Copa do Mundo, como foi o caso do Coutinho, por exemplo. Eu não achava que o Jesus estava trabalhando para o Neymar. Acho que é muito mais uma dificuldade de construção da seleção num período recente. Eu lembro um jogo que se tornou emblemático, que foi aquele Brasil-Inglaterra, final de 2017, se eu não me engano, em Wembley, um 0-0, que a Inglaterra encosta uma linha de 5 lá atrás, o Brasil não consegue jogar, e as seleções que encaram o Brasil dali para frente começam a encostar essa linha de 5, dificulta muito mais. Em dado momento da Copa do Mundo houve dificuldade, início de eliminatória houve dificuldade. A seleção tem uma boa Copa América que conquista aqui dentro do Brasil. A gente pode questionar qual era o grau, se era, se não era, se era dentro do Brasil, como é que foi, mas ela joga um futebol muito além de se jogar só para o Neymar. Nos poucos jogos que tivemos antes da pandemia, a seleção tenta fazer uma construção a partir dessa retranca de linha de 5, que não envolve exatamente servir apenas o Neymar. Então acho que o problema nem passa exatamente por isso, acho que passa muito mais por como o Tite enxerga o Gabriel hoje. O Mauro está aqui e não me deixa mentir, pode contar. O Tite não era exatamente um fã de primeira hora do Gabriel, por N situações. O Gabriel só não voltou... por desempenho, por N situações. Mas eu acho que hoje ele precisa ser ouvido. Só responder que eu já vou te passar a bola, Zé. Quando fala aqui, qual o tamanho do Gabriel hoje no futebol brasileiro, para mim hoje o Gabriel é o principal jogador do futebol brasileiro. O Gabriel só não voltou. Assim. É o principal jogador, mas fala, Zé. O Gabriel só não voltou na seleção porque ele deu um piti lá quando ele saiu. A verdade é essa. Não é porque... Sim, uma questão de comportamento. Comportamento, a condição técnica e o que ele vem fazendo, ele já deveria estar na seleção há muito tempo. Ele só a gente está falando de maio. A gente está falando de maio de 2021. Sim, acho que isso já passou um pouco e o Gabriel já tinha ali também. Acho que não tem como convocá-lo. Não convocá-lo, no caso. Se o Tite não convocar, desculpa. Se o Tite não convocar, onde ele está com a cabeça? A verdade é essa. Como é que você não vai convocar o Gabigol? Como é que você não vai convocar o Gerson? Desculpa, se não convocar esses dois jogadores... Peraí, Zé, deixa eu jogar uma pergunta para todos. Olha lá, convocação do Tite é dia 4 e dia... Não. Dia 14, sexta-feira agora. Sexta-feira, exatamente, sexta-feira. Pergunta para vocês. Gabigol teria que ser convocado? Assim, é justo convocar o Gabigol? Só para... Olha lá, Bueno, vamos fazer sentido. O principal jogador de futebol brasileiro hoje, entregando mais que outros atacantes fora do Brasil, inclusive. Olha lá, então todo mundo. Claro que tem que ser convocado. Já houve esse problema mesmo de levar 3 do Flamengo. A gente lembra do ano passado, quando o Everton Ribeiro era o melhor jogador do Flamengo naquele momento. E aí tinha aquele papo, não vou levar mais do que 3. Ele precisava do Rodrigo Caio. Acho que na época o outro jogador foi o Bruno Henrique a ser convocado, né? Foram esses 3. Agora começa de novo esse problema, porque se você olhar, óbvio que tem que levar o Gabigol. Então vamos começar assim. Bom, eu só posso levar, não é que só pode, mas só vou levar no máximo 3 de cada um. O melhor elenco é o do Flamengo, eu vou começar por ele. Bom, então eu vou levar primeiro o Gabigol agora. Agora já não preciso, nesse momento, do Everton Ribeiro por causa do momento que ele vem passando, mas eu tenho que levar o Gerson. E zagueiro, vou levar o Rodrigo Caio ou não levo o Rodrigo Caio? Mas Bruno Henrique? Não, tá. Mas tem que começar agora pelo Gabigol. E eu acho que a presença dele lá, até por essa personalidade, se referiram aí a dar piti e tal, é porque ele não fica calado para as coisas. Então, até por isso, eu acho que com ele lá, diminuiria muito essa Neymar dependência, que já foi maior, já não é tão grande assim. Já houve um momento que a gente
deixava tudo para o Neymar resolver mesmo e tal, mas é porque o outro conjunto não estava funcionando. Mas isso já eu acho que já é um pouco coisa do passado. Então, eu viria com ótimos olhos um ataque que tivesse sim o Neymar e o Gabigol, também pedindo a bola para ele, também querendo decidir, também recebendo assistências do Neymar e, claro, quando possível, fazendo também. Ele ontem deu uma assistência linda, inclusive, para o Michael. Mas com essa personalidade. E eu acho que ele tem mais, além de estar numa fase excepcional como jogador, ele tem mais personalidade do que outros que estão lá naquele ataque, são chamados comumente e talvez sim aceitem as coisas de uma maneira mais natural, o que o Gabigol não aceitaria. Ô Bueno, eu vou jogar para você, eu uso muito a hashtag na veia para pegar termômetros para vocês, né? E o pessoal falando do Gabigol